Olá, estudante! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vinícius, professor de Ciências e Biologia da Rede Estadual de Ensino. E estou hoje, junto com o nosso amigo intérprete de Libras, Heron. Olá, Heron! Para a gente dar início à nossa segunda aula de Biologia para você, aluno do segundo ano do ensino médio. Nossa aula de hoje vai ser Histologia Vegetal 2, onde continuaremos então com o assunto dos tecidos vegetais. Na aula passada, nós vimos a respeito sobre os meristemas, meristemas primários e meristemas secundários, que são como se fossem os tecidos embrionários das plantas. Então hoje falaremos sobre os tecidos adultos. Então, na nossa aula de hoje, nós iremos conhecer os principais tecidos vegetais e identificar os tecidos adultos de um vegetal. Bom, lembram comigo então que todo meristema primário, ele vai originar então tecidos primários, tecidos adultos, que vão compor o crescimento primário do vegetal, ou seja, o crescimento em altura, em comprimento. E quando nós temos então o meristema secundário, nós vamos falar então em crescimento lateral, tá? Então, nós temos três meristemas primários, A protoderme, que vai dar origem à epiderme, nós vimos na última aula, o meristema fundamental e o procâmbio, que vai ser o quê? O meristema, então, que vai dar origem aos tecidos vasculares. Esses três meristemas compõem os meristemas primários. Os meristemas secundários são aqueles, então, que vai originar a periderme, que no caso vai ser o felogênio, e o câmbio vascular, que vai originar xilema secundário e floema secundário. Então, esses são os meristemas secundários. Lembraram da aula anterior? Então, hoje vamos ver cada um desses tecidos, beleza? Então, vamos lá. O primeiro tipo de tecido, então, que a gente vai ver, vai ser os tecidos de revestimento, que vai ser, no caso, vai ser a epiderme. Ela tem origem, então, na protoderme. Então, a protoderme, ela vai ser o meristema que vai originar a epiderme. Geralmente, a epiderme, ela é como se fosse a nossa epiderme mesmo, tá? A camada uniceriada, ou seja, uma única camada de células, tá? Justapostas, com pouca substância entre uma célula e outra. Elas são aclorofiladas, tá, gente? Por mais que a gente acha que é a epiderme da folha que vai realizar a fotossíntese, as células da epiderme, elas não possuem clorofila, tá? Elas são aclorofiladas e ela vai ser o quê? Revestimento, então, externo dos órgãos vegetais. Lembrando que planta também tem órgão, raiz, caule, folha, fruto, flor, semente. Tudo isso vai ser o quê? Órgão das plantas que vão ser revestidos pela epiderme. E aí, então, peguei aqui uma clássica imagem onde eu tenho uma folha. E se eu aumentar, então, um pedacinho dessa folha, eu consigo ver que, olha, essa primeira camada aqui de células que eu tenho, vai ser quem? A epiderme, tá? Então, ela vai fazer todo esse revestimento. E ainda, em algumas folhas, por exemplo, a epiderme, ela pode depositar externa a ela uma camada de cera, que nós já aprendemos isso desde o ensino fundamental, como estratégia, então, de adaptação para evitar, por exemplo, a perda de água, o ressecamento, que no caso aqui é essa daqui, ó, que é a cutícula, tá? Que a gente vai ver, que é uma adaptação, então, da epiderme, onde essas células irão secretar essas substâncias que são hipermeáveis e que vão, então, aí evitar a perda de água, o ressecamento de raios ultravioletas. E aí, a epiderme, ela vai possuir algumas adaptações, algumas especializações, que a gente pode chamar também de anexos da epiderme. Como, por exemplo, os acúleos. O que é acúleo? Acúleo vai ser, então, um anexo da epiderme
que vai ter a função de proteção dessa planta. Como assim, Vinícius? É como se fossem os espinhos. Sabe quando a gente vê aí perfeitamente lá na roseira? A gente não vê que a gente costuma falar, o espinho da rosa. Então, aquilo não é espinho, é acúleo, tá? Que vai ser, então, especialização da epiderme. Outra também especialização que nós temos são os famosos tricomas. O que vai ser esse tricoma? O tricoma vai ser, então, especialização dessa epiderme que vai ser responsável, por exemplo, contra a desidratação ou secretar algumas substâncias, tá? E também vai possuir a função de absorver água. Os tricomas, por exemplo, quando a gente observa as urtigas, ela não vai ter como se fosse aqueles pelinhos, tudo. Então, aquilo ali é um tricoma, onde nós temos os tricomas, que são tectores, né, que vão ficar lá, podem secretar alguma substância ou não. E eles podem ser secretores também, podem lançar aí, por exemplo, óleos, enzimas digestivas, substâncias urticantes, que também podem ser funções de defesa para esse vegetal, igual a gente consegue ver aí as urtigas, a questão das plantas carnívoras, aquelas enzima digestiva que as plantas carnívoras vão secretar, né, para fazer então a digestão desse alimento, entre aspas, que nós sabemos que a planta carnívora, ela irá digerir então, absorver apenas aminoácidos essenciais que ela vai necessitar, que o corpo dela não produz. Então, é através dos tricomas. E aqui eu vou ter a foto, olha, tenho aqui, ó, foto de um acúleo, tá, de uma roseira, então não é espinho, é acúleo, tá? E nós temos aqui um tricoma, olha que bonitinho, o tricoma. Alguns a gente consegue ver, por exemplo, o caso da urtiga, quando a gente, né, passa a mão aí, a gente consegue sentir alguns pelinhos, por exemplo, mas nesse caso aqui são tricomas microscópicos, né, onde eles, aqui, por exemplo, eu tenho um tricoma secretor, que vai secretar alguma substância, tá? Então, aqui nós temos os tricomas. Bom, depois nós vamos possuir também mais especializações, como, por exemplo, o caso das papilas. As papilas, elas vão ter esse aspecto aveludado, aspecto parecendo bolsas, como se fossem as nossas papilas das nossas línguas mesmo. Tá? Elas têm a função, então, de armazenar óleos, tá? E ela vai possuir, então, esse aspecto aveludado, igual a gente consegue ver aqui, olha, em uma microscopia, ou seja, em uma foto que teve um aumento através de um microscópio. Então, essas papilas aqui, ó, cada bolinha dessa aqui, então, é uma papila e vai ter essa função de armazenar, então, esses óleos, tá? Eu tenho aqui também uma outra especialização, que no caso aqui vai ser o hidatódio. O que vai ser esse hidatódio? Esse hidatódio, ele é responsável pelo fenômeno da gutação, tá? Ou sudação da planta. Como assim, Vinícius? Nós não transpiramos? Então, a gente tem o suor, não tem? Então, a planta ela vai fazer esse papel de transpiração também, certo? E isso vai ser através dos hidatódios, que vai ser aqui, ó, que nós vamos ter aqui essas especializações da epiderme. Onde que vai estar o hidatódio aqui, olha? É isso daqui, olha, ele vai possuir um poro aqui, então. Esse poro que vai possuir, ele vai ser responsável, então, de eliminar a água na forma líquida ou na forma gasosa. Quando eu tenho, então, a eliminação de vapor de água, eu estou falando que eu estou tendo, então, a sudação. Quando eu estou tendo eliminação de água na forma líquida, eu estou tendo a gutação, tá? E vou ter também uma outra especialização, que essa, não que as outras não sejam importantes, mas essa nós vamos utilizar com mais frequência, que vai ser a questão dos estômatos. Não é estômago não, tá? Estômato. O que vai ser então esses estômatos? Estômatos vão ser como se fossem aberturas, tá? Que vão ser responsáveis pela transpiração e pelas trocas gasosas da planta, tá?
único anexo da epiderme que vai possuir clorofila, tá? Então, como que é composto o estômato? O estômato é isso daqui, ó. Então, eu vou ter aqui essa abertura, que nós chamamos de ostíolo. É nessa abertura, então, que vai ser realizada as trocas gasosas. Então, vai entrar gás carbônico, tá? Vai oxigênio, vai sair, então, oxigênio. Então, é aqui, então, que vai ser responsável pelas trocas gasosas. Além disso, vapor de água também ocorre a saída. Esse estômato, então, ele é formado por duas células que nós chamamos de células guardas. Essas células guardas, elas são células clorofiladas, tá? E ao redor dessas células guardas, nós vamos ter, então, o que nós chamamos de células companheiras. Essas células companheiras, elas vão possuir, então, a função de nutrição, digamos assim, dessas demais células. As únicas estruturas da planta que vão possuir células células companheiras vão ser os estômatos e as células do floema, que nós vamos ver aqui mais para frente, tá? Então, esse estômato aqui é um estômato aberto, tá? Que a gente tem aqui essa abertura. Quando ele vai estar fechado, a gente percebe perfeitamente que ele vai estar fechado. As células guardas vão estar bem juntinhas mesmo. E aí vai evitar a perda de água e, né, consequentemente, não vai ocorrer as trocas gasosas, tá? Bom, depois, nós vimos aqui, isso tudo foi especialização da epiderme, mas nós temos um outro tecido de revestimento que vai ser a periderme. Nesse caso, eu estou falando de crescimento secundário. A periderme, ela vai ser originária do meristema secundário, que a origem dela vai ser o felogênio. O que vai acontecer? Nem todo órgão vegetal ele vai possuir esse crescimento secundário, tá? E nem todos os tipos de planta. Geralmente quem possui isso vai ser gimnospermas e eudicotiledôneas, tá? E algumas monocotiledôneas, mas com porte maior, tá? E algumas raízes e caule que vai possuir crescimento secundário. Ele vai ser, então, típico, né, de plantas que vão apresentar o crescimento secundário e vão possuir 3 camadas: o felogênio, feloderme e súber, onde nós sabemos que o felogênio vai ser o quê? O meristema. Súber vai ser essa camada de células que vai possuir para fora e o feloderme vai ser essa camada de células que vai possuir para dentro. E isso vai compor o que nós chamamos de casca, a famosa casca da árvore, igual a gente vai ver aqui nessa imagem. Olha que interessante. Então, eu tenho aqui, olha, a epiderme, tá? Ela vai estar morta. Então, isso tudo aqui, olha, eu tenho súber, que vai ser uma camada de células, então, responsáveis, tá? Ela vai ter um acúmulo nessa parede celular de uma substância chamada de suberina. Essa suberina, ela vai ser hipermeável, então ela vai permitir, então, que essa planta não tenha perda de água, tá? Abaixo, então, do súber, nós temos uma camada aqui que vai ser o felogênio, tá? Ou então também chamado de câmbio da casca, tá? E abaixo nós vamos ter o quê? Feloderme. Então, isso tudo aqui, ó, súber, felogênio e feloderme, vai compor o quê? A periderme, tá? Em alguns casos, eu não tenho a imagem aqui, mas em alguns casos, existem que essa periderme, ela vai possuir alguns espaços, tá? Nessa região aqui, vai possuir alguns espaços. Esses espaços são chamados de lenticelas, que vão ser responsáveis, então, para permitir aí a troca gasosa. Uma vez que nessa camada de súber, ela vai ser hipermeável. Então, se ela é hipermeável, a planta, então, ela necessita que ocorra, em alguns casos, as trocas gasosas. Aí, nesse caso, ocorrem, então, as lenticelas. Nosso segundo tipo de tecido que nós vamos ver vão ser os tecidos de sustentação da planta, que vão dar, então, essa sustentação. Nós temos aqui, então, um tecido que vai ser colênquima, vamos lá, colênquima, que ele vai ter origem no meristema fundamental. A gente viu na aula passada
que o meristema fundamental, ele vai dar origem a 3 tecidos, parênquima, colênquima e esclerênquima, tá? O colênquima, ele vai ser células vivas e nucleadas, tá? Porém, essas células vivas e nucleadas, elas vão ser flexíveis. Por quê? Porque há apenas a deposição de parede celular primária, tá? Não há, então, parede secundária. Não é formada parede de lignina, por exemplo. Então, é somente parede de celulose. E essas paredes celulares, elas são bem espessas, tá? Igual a gente consegue ver aqui perfeitamente, tá? Exemplo, onde que eu vou achar, então, colênquima? Em pecíolo de folhas, porque vai dar, então, essa sustentação e vai permitir com que essa folha movimente, mas não quebre. Caules jovens, tá? E um segundo tipo de tecido de sustentação vai ser o esclerênquima. O que vai ser o esclerênquima? A diferença dele para o colênquima é que as células do esclerênquima vão ser mortas em sua maioria, tá? É um tecido mais rígido, por quê? Ocorre, então, a deposição de parede secundária, ou seja, a parede celular, ela vai ter um reforço de lignina, que vai ser uma substância impermeável, porém mais rígida e menos flexível, tá? Por isso que a gente fala que as células também são mortas. Onde que eu vou achar isso? Nas fibras do coco, por exemplo. Sabe cana, quando a gente vai chupar cana? Aí não fica o bagaço? Então, aquele bagaço ali, a gente possui, por exemplo, várias fibras de esclerênquima, fibras do coco, tá? E nós vamos ter também um terceiro tecido, que é o tecido de preenchimento, que no caso vai ser o parênquima, que tem origem, por exemplo, no meristema fundamental também, igual a gente tem aqui, olha, o córtex e a medula, que vai simplesmente preencher, são células vivas também. E esse parênquima, ele tem algumas especializações, igual a gente pode ver aqui, olha, perfeitamente, células do colênquima com uma parede celular mais espessa, que é bem característica, já a célula do parênquima não, parede celular fina, tá? Ela está em constante atividade. Eu posso ter um parênquima de reserva, onde ele vai armazenar algumas substâncias, como é o caso aqui de gotículas de óleo que vão armazenar, então a gente fala que é um parênquima oleífero, ou então pode guardar também amido, como é o caso aqui do parênquima amilífero, tá? Pode armazenar água em seus vacúolos, como por exemplo aqui, olha, eu percebo aqui em algumas plantas, tá? O armazenamento de água, nesse caso, eu falo que é um parênquima aquífero. Posso também armazenar ar, tá? Em algumas plantas aquáticas. Então, nesse caso aqui, em cactáceas, por exemplo, também acontece isso, que olha, é o que eu chamo de aerênquima. Essas células do parênquima vão tendo o quê? Vão contornando espaços e deixando esse espaço vazio e aquilo ali vai armazenar ar, tá? Por isso que eu falo que é aerênquima. E o parênquima clorofiliano, que é o tecido mesmo que vai realizar a fotossíntese, que ele vai estar presente nas folhas, tá? Vão ser, então, tecidos onde vão possuir bastante cloroplasto e vão estar em constante atividade fotossintética, tá? Que eu tenho o parênquima palissádico e o esponjoso. Então, aqui. E, por último, os tecidos de condução, que é o famoso xilema e floema. A gente sempre fala nisso, tá? Mas uma principal diferença é que o xilema, ele é formado de células mortas, tá? Onde nós temos, então, a sua parede por lignina e ele vai transportar água e sais minerais. E ele também vai ajudar na sustentação, tá? E o floema, ele é formado por células vivas, só que elas não vão possuir núcleo e nem vacúolo, tá? Vai acontecer, então, o transporte de seiva elaborada, ou seja, dos produtos finais da fotossíntese. Tá? Igual a gente vai ter aqui, olha, o floema, formado por células vivas, então a gente consegue ver o conteúdo celular, e o xilema, que a gente consegue ver aqui, olha, tá esses espaços vazios aqui. O xilema, então, ele vai possuir várias perfurações na sua parede celular, que isso vai permitir a comunicação, onde nós falamos que as células características do xilema são chamadas de elemento de vaso, tá? E enquanto que as células do floema, igual a gente consegue ver aqui perfeitamente, olha,
são o que nós chamamos de elementos do tubo, tá? Elementos do tubo, floema. Elementos de vaso, xilema. Então, ela vai possuir algumas perfurações aqui que vai permitir a comunicação, tá? E ao lado desses elementos do tubo, ocorre, então, a célula companheira, que vai ter essa função de nutrição, que eu falei lá no estômago com vocês. Bom, chegamos ao fim da nossa aula. Ela foi um pouco corrida, mas eu falei aí as principais características dos tecidos, tá? Se ficou alguma dúvida, mande pra gente nos canais de comunicação que responderei ao vivo sua pergunta. Até a próxima aula!